Nossa, gente, as pessoas são muito, muito, muito... Essa é a opinião de uma família que tem filhos. Eu tenho certeza que seria uma opinião diferente se fosse uma pessoa solteira, se fosse um casal sem filhos. Gente, bem-vindos a mais um vídeo da minha vida gringa. Com a Caramba, participação muito especial gente. de eu. Especial? Não, tu participa direto. Nesse vídeo, a gente quer falar sobre as nossas primeiras impressões da gente morando aqui em New Brunswick, que é uma das províncias do Atlântico. A gente tá morando aqui faz 10 dias. Então, assim, são só umas primeiras impressões mesmo. Porque a gente vai conhecer o restante da cidade. A gente não deu tempo de conhecer muita coisa, mas a gente com certeza já viu algumas coisas. Mas antes, não se esquece de se inscrever se você não é inscrito. Somos uma família que se mudou recentemente para o Canadá, mas a gente morava antes nos Estados Unidos. Então a gente veio dos Estados Unidos. A gente morou lá 4 anos. E a gente tá aqui agora. Vamos lá. Primeiro é sobre a cidade. Quais foram as suas primeiras impressões da cidade? Bom, as minhas primeiras impressões que eu tive falando especificamente da cidade que a gente está morando, que é Dieppe, eu achei muito organizadinha, muito bonitinha. É bem diferente da onde a gente morava, nos Estados Unidos, que eu achava pelo menos que as casas eram mais compactas, eles tentavam aproveitar ao máximo o terreno, sabe? E colocava 10 casas de cada lado, uma colada na outra, isso eu não gostava. Apesar de aqui, da onde a gente está, ser uma casa geminada, aqui nós temos um vizinho que por sinal é brasileiro, uma família, mas a gente, olha que a distância que nós temos de uma casa para outra. Se bobar aqui tem uns 20 pés, cara, entendeu? Então a gente tem mais privacidade, entendeu? Eu gosto disso, a gente tem mais área e eu gosto disso aqui. Eu não sei se é só de app, como eu falei, a gente não teve a oportunidade de conhecer as outras cidades, apesar de eu ter vindo dirigindo da fronteira, né? Vim por St. Stephen até Halifax, basicamente. Então, eu conheci basicamente New Brunswick todinho, mas não parei em lugar nenhum, entendeu? Só aqui. E achei bastante organizadinho, bonitinho. Olha, uma coisa que eu achei diferente daqui da cidade é esse sistema de reciclagem. Isso é diferente mesmo. Que é uma coisa que a gente tem que se organizar em casa. E eles têm também assim, por exemplo, eu fui comprar uma caixa de refrigerante e aí quando eu fui passar, eles me cobraram um valor extra sobre cada latinha, por causa de negócio de reciclagem e tal. E eles falaram assim, você pode ter esse valor de volta se você trouxer latinhas. Nunca que eu vou trazer essas latinhas, assim. Mas assim, dentro de casa, para quem não sabe, eu acho que quem vê sobre o Canadá deve já ter ouvido falar sobre isso. Mas é assim, a gente tem que separar o lixo. É separado por 3 cores. A sacola que você bota o lixo tem cor azul, que é o reciclável, o verde, que é orgânico, que é o resto de comida, essas coisas, e o lixo, que é lixo que não é reciclável e nem é comida. O que eu fico na dúvida. Realmente é bastante diferente. Tá tendo uma coisa que a gente tem que se acostumar. E é uma coisa que a gente vê que as pessoas, elas estão acostumadas com isso. Tipo, eu vejo o vizinho separando as caixas, aí eu vi uma vez um outro botando dentro do carro uma sacola cheia de latinha. Eu digo, olha, ele tá indo devolver a latinha, pegar o dele de volta. Então isso aí é uma coisa que me chamou a atenção da cidade. Outra coisa que a gente até comentou, eles parecem ou são bem patriotas. Então tudo você vê a folhinha do Canadá. Tipo no M da McDonald's. Aí tem uma bandeirinha do Canadá no meio. Maple Leaf. No meio. E um monte de lojas, eles colocam essa Maple Leaf, sabe? E no Walmart também tem uma seçãozinha que
só de coisinha brinquinho do Canadá, e roupa, e blusa do Não, é Canadá. engraçado, E você acha bonitinho, você compra isso, acaba, eu acho que estimulando você a ser patriota, sabe? vocês já Assim, as devem ter pessoas. visto que às vezes do lado de alguma marca tem uma bolinha com um R dentro, né? Entendeu? Geralmente tem, o que significa marca registrada. Então, algumas lojas a gente percebe aqui que no lugar do R tem a folhinha lá, Uhum, entendeu? E álcool dentro desse círculo. É muito engraçado, cara, é engraçado. uhum. É bonitinho, eu até É, já comprei uns brinquinhos da folhinha do Canadá, porque é bem bonitinho. ah, é verdade. Deixa eu ver outra coisa da cidade. A cidade é uma cidade que parece estar em construção. Essa foi uma É, impressão, porque a gente vê áreas em sendo construção, construídas. preparando, derrubando as árvores, tipo, arrumando assim a área para construção. Então, isso é bom, significa que uma cidade está crescendo. Isso é muito bom. Tem muita construção que me interessa bastante. É uma cidade que eu acho que a gente vê que é uma cidade, estilo de cidade menor. Você vê, às vezes, alguns postes de madeira, o que é É, estilo de cidade menor. uhum. Então, diferente de Utah, você vê muita fiação assim nos postes, é parecido com o Brasil e nos Estados Unidos, alguns são São subterrâneos. subterrâneos, aí diminui um pouco É, essa mas em poluição compensação aqui é visual. mais iluminado. Eu É, acho as ruas são muito mais iluminadas que Estados nos Estados Unidos Unidos. é escura Rapaz, porque é curfew, é pra tu escura pra tu estar em casa, fica em você. casa, brother, não sai. Não, Aham. aqui já as ruas são bem iluminadas e tal. Outra coisa da cidade que você falou, das Ah, florzinhas. é. Elas são bonitinhas assim quando estão. São amarelinhas, né? Parece, fica parecendo uma margaridazinha, tanto que a Emily adora. Só que elas, na verdade, essas plantas elas são pragas. Ela parece que faz mal pra Ela grama. faz mal para grama, então ela tem que ser podada. Só que aqui no Canadá eles têm uma política de meio ambiente bastante diferente, assim, sabe? Então, para ajudar na polinização, certo? Eles dizem que o mês de maio você não pode podar, mano. E tu vê cada casa assim com sei lá, mano, 2 pés de grama. Não, não pode porque é maio. Um monte de Um florzinha. um monte dessas florzinhas assim. Ali na casa do vizinho tá cheio. Então, É a desculpa. eu por mim, eu deixaria sempre a paradinha, bonitinha. Não, mas é Mas só no mês de maio, é só no mês de justamente para maio, fazer justamente isso. para ajudar Uhum, nesse processo de polinização. Depois pode uhum, cortar e manter baixinho. Mas eu sei que é diferente, sabe? A gente tem que se adaptar. Tipo, uhum, agora tá alta a grama aqui. Eu queria construir ou fazer um negocinho pra Emily aqui atrás. Tipo, um uhum, playground pra ela, colocar um balancinho e tal. Mas não pode porque tá muito alto. Então, se tá muito alto, atrai muito bicho, atrai inseto, atrai um bocado de coisa. E a bichinha tem a pele sensível. uhum. Então, eu vou esperar passar o mês de maio para que até porque vai estar chegando mais o sol e vou capinar isso aqui tudinho, deixar baixinho e a gente consegue fazer um playground mais legalzinho para ela e para Logan, né? A Uhum. outra é o clima. O clima é mais rápido, é doido. A gente não, obviamente, a gente chegou recentemente, não pegou, ainda O bem. Assim, inverno. ainda bem porque a gente está se mudando e tal, se adaptando com as coisas, tendo que comprar muita coisa, trazer, carregar muita coisa do carro pesada, e se estivesse nevando ia ser um processo maior. Então a gente só pegou esse início do verão. E assim, um dia faz sol, outro dia chove. Hoje passou amanhã e o início da tarde chovendo, chovendo, chovendo. Aí agora parou e tal. E tá assim, tipo assim, não tá, tá quase 20, então tá um clima Tá bom, maneiro. tá bom. É, assim, tipo, a temperatura tá boa, é o vento que é geladinho. E assim, isso aí não tem o que fazer, porque aqui é litoral, então eu acho que vento sempre vai ter. É, E eu acho que aí o vento vem lá do Polo Norte, então vai ser sempre gelada. Vem então dali do lado. o vento aqui é um fator muito determinante pro freio. E a gente estava fazendo a comparação mais cedo com o Utah, que eu tenho também o relógio meteorológico de lá, e lá fez sol hoje, pô, entendeu?
Então lá já realmente está começando a transição, tipo primavera, verão, entendeu? Aqui tá, parece que na transição inverno, primavera. E outra, que eu não tava esperando, né? Chuva, velho. E Utah não chove Entendeu? E o tanto, Utah né? não chove tanto. E se chove assim, chove um Ah, pouco e tal, é para. besteirinha. Aqui não, aqui Chuva o dia é todo. chuva de pau d'água mesmo, pô. Que a gente deixou, a gente não tava contando, na verdade, não tava mais acostumado com tanta chuva. Nós deixamos o carrinho de longo com minhas ferramentas todas na caçamba da caminhonete. A gente acordou de manhã para ir para a igreja, a gente lembrou, caramba, pau d'água, mano, chuva, 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 molhou toda a cadeira dele, molhou minhas ferramentas. E tipo assim, é fogo, Vamos lá para as pessoas. vai. Nossa, gente, as pessoas são muito, muito, muito receptivas. A gente foi bem recebido por praticamente todo mundo, pela dona da casa, pelas pessoas na igreja, e até por pessoas assim aleatórias na rua. A gente tava no Walmart, eu tava com o Logan assim, esperando, aí passou uma senhorinha, aí ela parou para falar comigo, com o Logan, aí ela acabou falando da vida dela, que ela trabalhou, ela dirigia um ônibus de criança especial, ela ficou falando, bem-vindo. Aí falei, né, que a gente tinha chegado, bem-vindos a New Brunswick e tal, sabe? Então, assim, as pessoas são receptivas. O que é bom, porque faz sentir que você não é feito assim, porque a gente escuta muito. Não que a gente não se sentia bem-vindo em Utah, mas a gente escuta muito que os Estados Unidos não quer você aqui. A gente escuta muito isso. E aqui não, parece que não, bem-vindos, bem-vindos a New Brunswick. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Isso é muito interessante. Eu falo para ela na nossa mudança, cara. Quando nós viemos para cá, nós chegamos no primeiro dia, a gente foi recebido pela dona com uma refeição. Ela fez na casa É, dela foi o que uma a gente janta. comeu, Foi, senão. foi. Aí chegaram umas 10 pessoas Da da igreja. igreja para ajudar a mover as caixas, que eram bem pesadas mesmo. E as E pessoas, elas lá no Service New Brunswick. no Service New Brunswick nós chegamos e a gente sabia que precisava tirar vários documentos, né? A gente não tinha muito um norte. Então, apesar da gente estar com o nosso landlord que nos deu um apoio, mas ele também não é a profissão dele aquilo, sabe? E ele lembrava de alguns documentos só que a gente precisava tirar. Quando nós chegamos lá para ser atendido, as próprias pessoas, os atendentes te perguntam se você não quer tirar isso, se você não quer tirar isso, porque é tudo aqui. Então tire isso aqui, tire o Medicare, dê entrada no Medicare, dê entrada no negócio da escola do seu filho, sabe? Te Então, ajudando, né? te ajudando. Eu achei isso muito massa, assim, sabe? A outra coisa era. O que era a outra coisa? A qualidade de vida. Obviamente a gente não viveu aqui tempo suficiente para calcular salário com outras coisas. Mas então o que a gente vai avaliar aqui vai ser só o custo das coisas, que a gente comprou um bocado de coisa. A gente está acostumado, a gente fez bastante compra em Utah, nos Estados Unidos, né, no local que a gente foi. Então a gente tem mais ou menos uma base de preço, né? E a gente veio para cá, essa mesma coisa de, chega, poxa, supermercado, a gente chega, a gente pode comprar, é mais barato, não sei o que, Estados Unidos, rapá. E aqui a gente não notou muito essa diferença de preço, porque, pelo menos no Walmart, onde a gente costumava ser o nosso shopping, né? Todo final de semana a gente estava por lá, a gente achou os preços muito parecidos, entendeu? Deve ter uma coisinha ou outra que diferencie questão de preço. Aluguel, eu achei aqui um pouquinho mais caro, mas em compensação a gente tem casas muito mais bem estruturadas, muito mais bem organizadas, muito mais bem acabadas. Essa que é a verdade. Talvez nos Estados Unidos, por as coisas girarem muito rapidamente, tu fica com aquela cabeça do produzir, 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 tu acaba perdendo um pouco a qualidade.
Mas eu acho assim que existe casas que devem ser maior e melhor. Claro, não, com certeza. Eu sei porque eu trabalhava com casa de alta qualidade. Mas eu tô falando com uma casa no mesmo preço, na mesma Uhum, faixa de preço, uhum. entendeu? Tem um acabamento muito massa aqui, um acabamento É, muito tipo assim, legal. comparado com a nossa, porque assim, eu acho que os valores atuais das casas, dos aluguéis atual de New Brunswick, na verdade, não eram esses. Eles estão mais caros agora, porque As muitas pessoas pessoas estão estão começando a vir para cá. imigrando, então a procura por casa está grande, e aí os valores aumentaram. Do mesmo jeito que em Utah aumentou, Uhum, aqui também aumentou, porque muita gente tem ido para Utah, muita gente tem vindo para cá. E aí fica menos é, casas e logo o valor aumenta. Então, assim, exatamente. vamos supor, comparando a nossa casa com Prova. a de lá, com aqui, apesar de a de lá ser maior, porque o nosso quarto era uma suíte, a gente tinha 2,5 banheiros, a gente Uhum, tinha mais espaço, o nosso guarda-roupa do lá era maior. Apesar disso, aqui a gente prefere essa casa daqui. é. A gente tem uma área atrás, a gente tem essa área que nós estamos, ela é um deck. A gente ainda tem aqui atrás a nossa área verde, É um entendeu? Um quintal quintalzinho. aqui que é, cara, é enorme. E a gente tem uma salinha, uma boazinha, uma cozinha muito boa. Então, assim, ela é ampla e tal. Então, assim, apesar de lá. É engraçado, né? Lá ser maior algumas coisas, aqui é melhor. Mas, É, enfim, os preços, voltando aos preços, os preços, é como eu mais ou menos a falei, mesma coisa. é basicamente o mesmo preço. A gasolina aqui é um pouquinho mais cara do que lá, até porque aqui tu paga por litro, entendeu? Se tu for querer fazer a conversão, lá dá um pouquinho mais barato. Pessoas de Utah que estão assistindo, a gente voltou a comprar em litro. Tipo, eu É, digo o leite também. A gente comprou um leite de leite, amêndoa de litro, minha tudo em gente, uma litro. caixinha de tamanho. Eu digo, caramba, eu sinto falta do galão ignorante lá dos Estados Unidos. Mas assim, cara, então eu percebi que as coisas são muito elas por elas aqui. Tipo assim, ah, isso aqui lá é mais barato. Isso aqui é mais barato. Olha, carro aqui eu acho aqui carro impressionantemente mais barato do que lá, entendeu? Mas a gente ainda está pesquisando isso aí para a gente ter mais propriedade para falar. Mas pelo menos alguns que a gente já viu, eles são bem mais baratos. E outra, a questão do salário mínimo, né? Que envolve diretamente qualidade de vida. Apesar de algumas coisas aqui serem um pouquinho mais caras, o salário aqui é mais alto, Sabe? entendeu? O salário mínimo aqui é mais alto. Então, isso acaba Agora dando. sim, você tá vendo o salário mínimo, o dólar canadense também, né? É, Então tem várias coisas que tem que ver. não, mas sou. É, entendeu? Então acaba no final das contas sendo Mais ou elas menos por a mesma elas. coisa. É. Mas aqui é a qualidade de vida É, baseados nesses dados que nós temos. recente, Eu sei né? que tem mais outras coisas que envolvem para ter realmente fundação o tema de qualidade de vida, mas Uhum, a gente não teve ainda acesso à saúde aqui para a gente uhum, poder dizer, não, a saúde é assim, 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 e afeta uhum. diretamente a qualidade de vida. Mas isso com os dados que nós temos para 10 dias vivendo aqui, eu acredito que Essa é a primeira foi impressão, muito né? positivo. A gente que tá 10 dias aqui, eu tô gostando, porque a gente também não saiu tanto. A gente foi numa praia ontem, foi muito legal, um passeio bom, mas vamos ver o restante dos dias. E assim, essa é a opinião de uma família que tem filhos. Eu tenho certeza que seria uma opinião diferente se fosse uma pessoa solteira, se fosse um É, casal sem filhos. Um casal sem filhos normalmente quer curtir e tal. A gente não vê muita coisa de curtição, a gente vê muita coisa de família, a gente vê coisas que tem para fazer para família. Ah, tem um parque que a gente pode levar os meninos, uhum, entendeu? Foi isso, gente. Nossas primeiras impressões foram muito positivas. é tudo. E, gente, não deixa de comentar, comenta o que vocês acharam. Se vocês estão pensando em vir para o Canadá, comenta aí em qual província vocês estão pensando em vir. E se vocês já pensaram em vir para as províncias Atlântico. A gente futuramente vai sim falar sobre outras províncias daqui do Atlântico. A gente conheceu Halifax e a gente tem fortes chances de conhecer Prince Edward Island, que é mais conhecido como PI ou Pay, Bay, pay.
que é uma ilha aqui. Nossa, tem cara de ser linda, mas vamos ver se é mesmo. Mas é isso, gente. Tchau. Um beijo.